Coloca a mão no seu coração. Pai querido, Pai amado, como é bom saber que o Senhor faz morada em nós, Pai. Como é bom saber, Senhor, que estando na Tua presença, o Senhor habita em nós. E podemos confiar, Senhor, no Teu agir, na Tua provisão. Senhor, faz um milagre em nossas vidas, Senhor. Estamos aqui sedentos, Senhor, com o nosso coração inclinados diante do Teu altar, Senhor, clamando a Ti, faz um milagre em nós, Senhor. Senhor, chegamos aqui, Senhor, completamente prontos para ouvir a Tua palavra. Que os céus abram, Senhor, nessa noite, e que o Senhor venha derramar a Tua glória mais uma vez, a Tua presença mais uma vez, e principalmente a Tua vontade. Fala conosco nessa noite, Senhor, através da Tua palavra, porque estamos aqui, porque precisamos Te ouvir. Que a única voz que possamos ouvir nessa noite seja somente a Tua, Pai. Pai, fala aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Por isso, Pai, venha ministrar aos nossos corações, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, porque eles estão cativos agora a Ti. Tira de nós, Senhor, todo impedimento, tudo aquilo que possa nos distrair, nos preocupar, porque o Senhor já está tomando conta de tudo, da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Pai, não queremos nos preocupar, porque estando na Tua presença, buscando o Teu reino em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. E nisso cremos, Senhor, por isso estamos aqui. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaudam, Senhor, queridos. Podem sentar. Boa noite, igreja, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: aquieta o seu coração, porque Deus vai falar com você, amém? Queridos, abram comigo as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 em diante. Obrigado, pessoal do louvor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 ao 28. Lá para o finalzinho da Bíblia. Acharam? Ninguém achou. Vou esperar mais um pouquinho. Acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Preste bastante atenção nessa palavra. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras, ou em outras versões, gemidos inexprimíveis. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito. Pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Até aqui. Queridos, o tema da nossa conversa hoje à noite é âncoras da nossa esperança. Âncoras da nossa esperança. Essa palavra âncora, ela é uma palavra muito usada no meio náutico, ou seja, as embarcações, elas precisam, é uma regra para todas as embarcações ter uma âncora. E uma âncora, ela pesa aproximadamente 20 toneladas. Isso é um peso estimado para uma âncora. Agora, qual é o papel da âncora? É segurar os navios nas tempestades, nos ventos fortes, para os navios não balançarem ou até mesmo virarem. Então, quando os marinheiros, vamos dizer assim, percebem que grandes tempestades vão chegar, eles param a embarcação e jogam essa âncora de 20 toneladas. Ela entra no mar numa velocidade imensa, para na areia ou no solo ali do mar e segura o barco. Aí você vai falar, mas pastor, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? A gente precisa de âncoras para o nosso barco não naufragar. E hoje eu quero falar sobre essas âncoras, que esse texto que acabamos de ler nos ensina quais são essas âncoras, que Paulo deixou muito claro aqui,
quando ele escreveu para os romanos. Existem momentos na nossa vida, no nosso mar da existência, momentos onde parece que o nosso barco vai virar. Os ventos são fortes, as tempestades são intensas, a gente às vezes perde o controle. Por mais que a gente saiba que mar bravo é que faz bom marinheiro, mas a gente não é marinheiro. A gente é um ser humano comum, não tem experiência nenhuma em grandes mares, mas os ventos e as tempestades não querem saber disso. Ele não olha para a pessoa, as tempestades da vida, não olha quem é a pessoa, para ver se ela vai chegar ou não. Se você está no mar da sua existência, se prepara para os vendavais e as tempestades que sempre vão chegar. O próprio Jesus deixou claro isso, né? Que no mundo a gente teria aflições, as tempestades da vida. Os dias, queridos, eles são difíceis. Como a Bíblia diz, os dias são trabalhosos. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o mundo está afunilando. Vocês estão percebendo isso? O mundo cada vez mais está afunilando. A gente começa a observar os valores desse mundo, eles estão completamente trocados. E ai de nós se levantar a voz e falar alguma coisa. Nós somos punidos por isso, porque quem é cristão realmente está navegando na contramão do mundo. Tenha certeza disso. O mundo está caminhando para um lugar, nós estamos caminhando para outro lugar. E quando a gente caminha ao contrário, a gente enfrenta tempestades. Agora, eu acho interessante que um avião, por exemplo, quando ele vai levantar voo, sabia que ele levanta voo contra o vento? Então, quanto mais vento ele pega, mais ele sobe. Então, querido, se está ventando aí, se prepara porque você está subindo. Amém? Se você está enfrentando tempestades e ventos contrários, é sinal que você está subindo. Porque a gente está na contramão do mundo. E parecido como os navios, a gente precisa de âncoras. Âncoras firmes. E eu quero falar de âncoras que são mais fortes do que essas âncoras de ferro e de aço dos navios. São âncoras que são firmadas na palavra de Deus. E não existe nada mais forte, mais firme do que a palavra de Deus. Esse versículo que lemos, percebemos que existe ali algumas âncoras que é necessário a gente aprender nessa noite, para a gente firmar os nossos barcos. Esse versículo que lemos, ele fala de pelo menos 3 âncoras. Paulo deixa muito claro que são âncoras fundamentais para mantermos a nossa esperança de pé. Sabe aquele ditado, a esperança é a última que morre? Esse ditado não existe, porque a esperança não morre. A esperança, ela não morre. Para quem é filho de Deus, a esperança não morre. E a esperança não é a última coisa, é a primeira coisa. O verdadeiro cristão, ele tem que colocar a sua esperança em Cristo. A sua forma de vida, a sua expectativa de vida em Cristo. Por isso que a esperança não morre. Então, essa coisa da esperança é a última que morre, esquece isso. Ela nunca morre para aqueles que estão em Cristo. E, queridos, para a gente não ficar à deriva desse mar bravo que é a nossa vida, né? A gente volta e meia enfrenta alguns desafios na vida, inclusive desafios inesperados, né? Porque no barco você tem ali o radar, no barco você tem ali o aparelho que vai captar o clima e tudo, eles já sabem, eles já têm uma previsão que vai chegar a tempestade. Nós não. Ela chega de repente. Ela chega de repente. Por isso essas âncoras, elas precisam estar sempre prontas para quando a tempestade chegar. E se você estiver enfrentando hoje à noite alguma tempestade na sua vida, já está na hora de lançar essas âncoras que eu vou falar aqui, que a palavra de Deus vai falar aqui. Amém? E a primeira âncora que eu quero falar para vocês é a âncora da assistência na fraqueza. Vamos repetir isso? Assistência na fraqueza. Preste atenção aqui o que o texto diz. Romanos capítulo 8, versículo 26, só a parte A do versículo, eu estou lendo na versão NVT, diz assim: o Espírito nos ajuda
em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Então, a primeira âncora que é fornecida pelo Espírito Santo é a assistência nas nossas fraquezas. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer, eu já falei isso aqui algumas vezes, você não é um super-homem e você não é uma super-mulher. Não pense assim, você não aguenta. As tempestades, elas viram o barco. Se não tiver as âncoras corretas, firmadas nesse solo da nossa vida, os barcos viram. Então a gente precisa olhar para nós e entender quem somos. Somos fracos, limitados e dependentes. Fracos por ser carne, ser humano. Limitados porque não somos oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes como Deus. E somos, na verdade, completamente dependentes da graça e do favor de Deus para continuar vivendo. Então, quem somos? Sem Deus, absolutamente nada. Nada. Então, queridos, a gente precisa primeiro reconhecer que precisamos de assistência na nossa fraqueza. E só o Espírito Santo pode nos auxiliar e nos assistir dentro das nossas fraquezas e limitações. E eu não sei se você sabe, e se você sabe eu vou lembrar, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Um versículo que eu acho poderoso da palavra de Deus é que a palavra diz assim: o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita em nós. Você tem noção disso? Aquele Espírito que tirou Jesus Cristo do túmulo, depois de 3 dias, habita em mim e em você. Você tem noção disso? É esse Espírito que nos assiste na fraqueza. Então essa é a primeira âncora que você deve lançar. A assistência na fraqueza. Ou seja, está fraco? Clama. Clama para o Espírito, clama para Deus. O Espírito, aquele poder que ressuscitou Cristo, está dentro de mim, está dentro de você. Querido, a gente tem um poder que a gente não imagina e que não é nosso, mas podemos usá-lo porque ele está em nós. É o poder do Espírito Santo. É esse poder que nos dias maus chama a nossa atenção. É esse poder que nos dias maus nos carrega no colo. É esse poder que nos dias maus nos dá a direção. Então, esse poder é a primeira âncora. Ele assiste às nossas fraquezas. Queridos, é maravilhoso quando a gente começa a ler a palavra de Deus e a palavra de Deus começa a expor as nossas fraquezas. Eu não sei se você sabe, mas esse livro aqui, ele é um espelho. Você sabia disso? Esse livro é um espelho. Quando você olha para esse livro, você está vendo você. Quem você é. O ser humano que você é. O homem e a mulher que você é. Por isso que muitas pessoas não aguentam ler esse livro. Desistem no meio do caminho, porque esse livro, ele nos revela quem somos. Revela a nossa necessidade de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Hebreus, capítulo 12, versículo 12, o seguinte: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Agora imagina você ler isso e falar, mas quem disse que eu tenho mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes? A palavra, ela nos sonda, ela sabe quem somos. Então, querido, nós temos sim as nossas mãos enfraquecidas, e nós temos os nossos joelhos, as nossas pernas e joelhos vacilantes. Se a gente não tiver uma direção para andar, um caminho para andar, a gente vacila na caminhada. Se a gente não tiver firmeza na nossa mão, autoridade que vem do alto, a gente não consegue realizar nada. Então, o que eu acho lindo da palavra de Deus é que essa palavra nos expõe. Ela mostra quem realmente somos. Por isso que Jesus, mais tarde, vai dizer o seguinte, em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele diz assim: vigiem e orem.
Agora ele vai explicar por que devemos vigiar e orar, para que não caiam em tentação. Agora ele vai continuar explicando por que às vezes caímos em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que somos completamente dependentes de Deus, porque o espírito está pronto, o espírito é a conexão com Deus. O espírito é aquele que testifica o Espírito Santo em nós. Isso está pronto, isso não tem problema. Mas a carne, ela quer brigar com o nosso espírito todos os dias. Por isso que Jesus deixa claro, vigiem, orem, clamem por essa assistência na fraqueza, porque o espírito está pronto, mas a carne vacila. A carne é corrompida. A carne é problemática. Por quê? Por causa do pecado. Ah, mas eu já sou salvo em Jesus Cristo. Tá, mas não deixou de ser pecador. Continua sendo um pecador. A salvação, ela é contínua, ela é diária. Então, Jesus Cristo nos revela muito claramente, vigia, porque se você vacilar, a carne toma conta. Agora eu tenho uma notícia boa para dar. Só falei agora, né? Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, apesar da nossa corrupção carnal, Jesus Cristo nos faz um convite maravilhoso. E é esse convite que eu quero transmitir para vocês já ouviram, mas prestem bem atenção. Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante diz assim: você que é limitado, nós que somos limitados, somos fracos, somos dependentes de Deus, caímos de vez em quando, às vezes nos encontramos em pecado de novo. Apesar disso tudo, apesar de nós, Jesus diz o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é suave de carregar, e meu fardo que dou é leve. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, apesar de você ser um ser humano, passivos de erro, carne corrupta, o pecado fez isso, apesar de você ter limitações, vem assim, sobrecarregado mesmo, vem assim, cansado mesmo. Agora, eu quero abrir um parênteses, ele não está falando sobrecarregado e cansado fisicamente, porque o cansaço físico é só dormir, uma boa noite de sono resolve. O cansaço físico é fácil de resolver, é deitar e dormir, mas o cansaço da alma e o cansaço do espírito, só o Senhor Jesus Cristo pode aliviar, só. E é interessante que ele vai dizer, no mesmo versículo ele diz, encontrarão descanso para a alma. Ele não está falando descanso para o físico, ele está falando descanso para a alma. Então, quando a gente vive uma vida corrupta na carne, a gente acaba cansando a nossa alma, o nosso espírito. Eles acabam ficando cansados e a gente precisa ir para Deus para encontrar alívio. E é o que vocês e eu estamos fazendo aqui hoje, fazendo essa busca, esse aceitar o convite de ter a alma no descanso. Apesar de tudo que somos, a gente precisa dessa âncora, da assistência, da fraqueza. Então, queridos, não deixem de correr para Jesus, não deixem. Correm todos os dias para os pés do Senhor. Se coloca diante da presença de Deus. Ele não vai te obrigar a fazer isso. Ele vai te convidar. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Então, na hora que você passar um problema, pegar nesse mar da vida um grande vendaval, joga a âncora da assistência da fraqueza, que só o Espírito Santo pode nos dar. E você vai encontrar alívio. E você vai atravessar essa tempestade, não pela força do seu braço, mas pela assistência do Espírito Santo que habita em nós. Amém? O que Deus está dizendo essa noite é exatamente isso. Vem deixar eu carregar o seu peso. Já que você tem que carregar uma cruz, lembra que Jesus disse?
quem quer me seguir, pega a sua própria cruz, levanta, vem, me segue. Só que Jesus quer carregar essa cruz junto com a gente. Porque Ele sabe o que é carregar uma cruz. Jesus Cristo sabe o que é carregar uma cruz. Ele está dizendo, já que nessa vida você tem uma cruz para carregar, vem comigo. Porque eu sei o que é carregar uma cruz. E Ele vai nos dando alívio dia após dia nessa cruz que a gente precisa carregar na vida, que são as aflições e os problemas que temos. Será que um dia os meus problemas vão acabar? Vão, quando você estiver na glória. Olha o silêncio, triste isso, né? Mas é uma realidade. É uma realidade. As nossas aflições e problemas, elas só vão mudar de tipos e de intensidade, mas ela só vai terminar na glória. Então, a palavra de Deus nos ensina a fazer o quê? A administrar todos os conflitos que existem na vida. Como? Trabalhando com as âncoras corretas. E a primeira dela é a assistência na fraqueza. Amém? Então, queridos, precisamos entender que, por sermos fracos como seres humanos, não sabemos orar como convém. E não tem problema nenhum, porque o próprio Espírito Santo ora por nós. Eu não sei se vocês sabem, mas o silêncio também é uma oração. Então, se você estiver quietinho no seu canto, com a mente em Cristo, mas em silêncio, não se preocupe, porque o seu Espírito está orando. O seu Espírito está clamando. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não sei orar. Orar é uma conversa. Então, mesmo que você não deseje falar nada naquele momento, porque a dor está grande, mas eleva o seu pensamento a Cristo. E deixa que o Espírito vai trabalhar. O Espírito vai orar. O Espírito vai clamar. Se vier a vontade de chorar, chora, porque o coração está sendo quebrantado pelo próprio Espírito. Então, queridos, a gente não sabe orar como convém, mas sabemos que o Espírito Santo, que habita em nós, Ele nos assiste na fraqueza. Queridos, e é interessante a gente entender que Jesus Cristo, quando Ele olhou para aquela cruz, Ele se alegrou. A palavra de Deus diz, em Hebreus, que Ele olhou para aquela cruz, e Ele se alegrou no que Ele viu. Por quê? Porque Ele não olhou para a cruz, Ele olhou além da cruz. E quando Ele olhou além da cruz, o que Ele viu? Eu e você. Por isso Ele se alegrou. Então, Jesus Cristo, Ele nos assiste também nas nossas fraquezas, não só o Espírito Santo. Ele se alegra sabendo que a salvação nele foi declarada por Ele sobre nós. Então você precisa ter essa consciência, que você é salvo em Cristo, mas diante da sua fraqueza, o Espírito Santo te assiste, porque Jesus te conhece, Ele te enxergou além da cruz. Amém? E Ele mesmo diz, Hebreus capítulo 13, versículo 5, o próprio Deus diz, nunca o deixarei e nunca te abandonarei. Então descansa nessa palavra, amém? Segunda âncora, que a gente precisa ter para a nossa esperança ficar de pé, é a âncora da intercessão nas necessidades. Acho que estourou uma lâmpada aí, né? A intercessão nas necessidades. Olha que segurança nós temos. Observa quem intercede por nós. No compartimento de Romanos 8, eu falo compartimento porque é lá que está a âncora que a gente precisa. No compartimento de Romanos 8, versículo 26, nós temos ali essa segunda âncora que diz assim, presta atenção. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Ou, em outras versões, gemidos inexprimíveis. Você tem noção do que é isso? Você tem noção de que 24 horas por dia o Espírito Santo intercede pela sua vida? Do momento que você acorda ao momento que você vai dormir, inclusive dormindo, o Espírito Santo intercede por você. Você acha que eu e você estamos de pé por quê? Nesse mundo louco que vivemos,
nesse mundo onde está tudo ao contrário, né, do que a gente tem como regra de fé e conduta, por que conseguimos ficar de pé? Porque o Espírito Santo intercede por nós. E o próprio Jesus Cristo intercede. Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus Cristo é reconhecido como advogado diante do Pai, intercedendo por nós todos os dias. Sabe por quê? O salário do pecado é o quê? A morte, certo? Continua sendo. Não mudou nada. O salário do pecado continua sendo a morte. Mas nós temos um advogado. Então, quando você peca ou quando você comete algum ato falho em relação àquilo que Deus tem como princípios e valores, era para você ser fulminado, morto. Mas aí Jesus Cristo chega para o Pai e diz assim: olha, eu não morri na cruz à toa. Eu morri por ele. Eu morri por ela. Por isso eu e você estamos vivos. Eu não sei se vocês sabem, o mundo está pior do que Sodoma e Gomorra. Quem conhece a história sabe disso. Era para todo mundo ser fulminado. Mas a graça e a misericórdia de Deus é que nos mantém vivos todos os dias. Então Jesus, ele intercede por nós. Olha que interessante, Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz assim: portanto, ele quem? Jesus, é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Agora olha o final desse versículo. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Então Jesus olha para ele, enxerga a salvação em si mesmo, pelo ato salvífico que ele fez na cruz, e com toda essa autoridade de salvação, ele vira para o Pai e fala: perdoa, porque o preço foi alto demais. Então ele intercede por nós. João, quando ele fala na sua carta, a primeira carta também, ele fala de uma forma maravilhosa. Ele diz o seguinte, 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus filhinhos, olha que modo amoroso João trata os filhos de Deus. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. O que ele está dizendo? Procura uma vida de santidade. Procura viver de forma correta. Vocês já sabem os princípios e os valores do reino de Deus. É isso que João está dizendo. O Evangelho já foi dito para vocês. O Evangelho já foi declarado para vocês. Então, eu estou dizendo essas coisas, relembrando essas coisas, para que vocês não pequem. Mas, ele continua: se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Queridos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o meu e o seu intercessor, sabia disso? Todos os dias ele está diante do Pai, intercedendo por nós. Gente, não sei vocês, mas isso meu coração se alegra de tal forma, e me dá uma segurança de tal forma, que aí a gente consegue viver de forma mais tranquila. De uma forma mais, a vida ela pode ser mais leve. Sabendo que existe um Deus todo-poderoso que intercede por nós. Amém? E essa intercessão, ela é realizada de 3 formas. A carta que a gente leu ali aos Romanos diz: a primeira forma é de uma forma intensa, ou seja, 24 horas por dia, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Então, quando você acordar de manhã, já saiba, o Espírito Santo já está intercedendo pelo seu dia, já está intercedendo pela sua vida. Segunda forma, com gemidos inexprimíveis. O clamor que você não consegue fazer, o Espírito Santo faz. O clamor que de repente você não está conseguindo expressar, o Espírito Santo faz. E a terceira forma que ele faz de forma eficaz. Sabe por quê? Porque ele intercede conforme a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo é Deus.
Então, olha que maravilha isso. Ele intercede de forma intensa, todos os dias, 24 horas por dia. Ele intercede de forma plena, com gemidos inexprimíveis. De repente, por causa da sua dor, do seu sofrimento, você não consegue clamar, mas Ele está clamando por você, creia nisso. E Ele está fazendo de uma forma eficaz, ou seja, não tem erro, porque está sendo de acordo com a vontade de Deus. O lugar mais seguro de um ser humano é andar no centro da vontade de Deus. Não existe outro lugar mais seguro no mundo do que andar no centro da vontade de Deus. É isso que a gente tem que buscar andar todos os dias. É fácil? Não. Por quê? Por causa da carne. Por isso que a gente tem que buscar viver no Espírito todos os dias. Como isso é possível? Meditando na palavra de Deus. Pensando nas coisas do alto, como diz Paulo. Colocando a sua vida em consagração. Jejuando, orando, participando de uma igreja, se envolvendo com as coisas. Aí você mantém o seu espírito forte. Amém? Sabe, queridos, essa âncora da intercessão, ela é fundamental. Fundamental. E a gente precisa crer que o Espírito Santo sempre está e estará intercedendo por nós. E a terceira âncora, é a âncora, essa eu vou ficar mais um tempo nela. A terceira âncora é a âncora da convicção nas adversidades. Convicção nas adversidades. Olha o que o verso 28, esse compartimento aí do navio 28, que é de Romanos 8, Paulo diz o seguinte: sabemos. É interessante que Paulo não está dizendo eu acho. Paulo não está dizendo talvez. Não, Paulo deixou claro. Sabemos, é uma convicção, é uma certeza. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, isso é maravilhoso. Sabemos que. Então, queridos, essa âncora da convicção é uma âncora que você tem que jogar sempre nesse mar da vida. Você tem convicção da sua vida em Cristo? Ou você vem para o culto no piloto automático? É quinta-feira, eu vou lá dar uma volta. É quinta-feira, a porta da igreja está aberta, eu vou lá ouvir uma palavra. Você precisa ter convicção da sua vida em Deus. Convicção é uma certeza. A convicção, ela não abala. A convicção, ela não balança. A convicção é uma certeza. A convicção é fé. A fé não é a certeza daquilo que esperamos? Convicção, queridos, vai além de você simplesmente acreditar. Ah, eu acredito em Deus, maravilha, mas tenha convicção de quem é Deus. Paulo disse, sabemos. Ele não está falando sentimos, ou cogitamos, ou supomos, não. Ele usa um termo que é um termo taxativo. Eu sei. Jó não disse isso? Eu sei em quem tenho crido. Você sabe quem é Jesus Cristo na sua vida? Você sabe realmente quem é Deus na sua vida? Você sabe do que Ele é capaz? Você sabe do que Ele fez por você numa cruz? Você tem convicção? Isso é uma âncora fundamental. Fundamental. Você precisa ter a convicção de quem é Deus na sua vida. Se não, queridos, vem a tempestade. Imagina você jogar uma âncora sem ter certeza de que essa âncora vai segurar o navio. Imagina jogar uma âncora com medo de que essa âncora não vai dar conta da tempestade que está chegando. Agora, quando você tem convicção, você olha para a âncora, você conhece a âncora, você sabe o peso dessa âncora, você sabe do que essa âncora é capaz, você sabe como essa âncora foi feita, você sabe qual é o material dessa âncora, e você joga e descansa, porque você sabe que o navio não vai naufragar, porque você conhece a âncora que você jogou no mar.
Vida com Deus tem que ser por convicção e não por achismo. Eu sei, eu creio nesse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que me conhece, conhece a minha estrutura, conhece a minha fraqueza, conhece as minhas limitações, sabe quem eu sou, as digitais dele estão em mim, porque ele me fez com as próprias mãos. É essa convicção que a gente tem que ter. É Ele que me socorre no tempo de angústia, é Ele que me mantém de pé, é Ele que me disse: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é convicção. Os grandes homens da Bíblia e mulheres que viveram o extraordinário de Deus, porque eram homens e mulheres convictas. E olha que eles nem conheciam Jesus no Antigo Testamento. Nós conhecemos. Nós temos a palavra. Eles não tinham a palavra. Eles estavam fazendo a palavra. Então nós somos privilegiados. Nós temos Jesus. Nós temos a palavra. Você acha que Abraão levou seu filho para o sacrifício? Por quê? Porque ele tinha convicção que se Deus quisesse, podia ressuscitar Isaac. A palavra de Deus diz. Isso é convicção. Você acha que uma pessoa que não é convicta, ela vai levar o seu filho para o monte para ser sacrificado? Não. Mas Abraão sabia quem era Deus. E ele falou: mesmo se ele morrer, Deus é poderoso para ressuscitá-lo. E ele foi. Ele era tão convicto que quando Isaac perguntou: pai, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? O que Abraão disse? O que a sua convicção diz? Deus proverá. Um homem só fala isso se ele tiver convicção de quem é Deus. Então, queridos, a convicção no tempo de adversidade é o que vai nos manter de pé. Essa é a maior âncora que a gente tem. A convicção de quem é Deus. A gente se torna um homem e uma mulher inabaláveis. Inabaláveis. É possível ser um homem ou uma mulher inabalável? É. Eu não estou falando que você não possa sentir tristeza, eu não estou falando que você não possa sentir angústia. Você pode sentir todas as coisas. Lembra? Os sentimentos, eles são legítimos. Sentir medo é legítimo. Sentir angústia é legítimo. É um sentimento legítimo, somos seres humanos. Agora, permanecer nesses sentimentos é que não pode acontecer. Isso só acontece com quem é inabalável. Ele percebe o sentimento e, por ser um homem ou uma mulher inabalável, com convicção, o sentimento vai embora, porque ele tem certeza no Deus que ele crê. Então, queridos, a convicção, ela nos faz ficar de pé todos os dias. Um cristão que ama a Deus, que tem a convicção de quem é Deus, ele pode enfrentar enfermidades, ele pode enfrentar uma crise familiar, ele pode enfrentar uma perseguição, ele pode enfrentar qualquer coisa, inclusive a morte, porque ele sabe que morrer é lucro e viver é Cristo. O homem que falou isso, ele tinha convicção. Quem? Paulo. Paulo tinha convicção. Então ele disse que viver é Cristo, morrer é lucro. Então um homem e uma mulher inabaláveis, convicto de quem são em Cristo, não tem medo da morte, não tem medo da vida, não tem medo das coisas que acontecem na vida, porque sabe que Deus é maior do que isso tudo. Então, queridos, a gente precisa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm convicção, daqueles que amam a Deus. Porque para amar eu preciso ter convicção. Como é que eu vou amar sem convicção do outro? Não tem como. Se eu não tenho convicção de quem é o outro, como é que eu vou amá-lo? Então, para amar a Deus, eu preciso saber quem Deus é. E aí, quando isso acontece, a gente começa a entender que todas as coisas, todas, cooperam para o nosso bem. Por quê? Porque temos a convicção de quem é Deus, ou seja, amamos a Deus. E aí a gente sabe que mesmo as dificuldades, as adversidades, fazem parte do processo, e Deus vai reverter isso em bênção na nossa vida. Então tenha certeza, isso que você está vivendo, Deus já está transformando em bênção. E tenha certeza que você ainda vai contemplar a glória e a graça de Deus sobre isso que você está vivendo. Lembra da história de José? Vocês lembram dessa história? José foi um homem que foi vendido
pelos seus irmãos. Virou escravo. Sofreu muito. Ficou num calabouço. E aí, quando ele interpretou o sonho daqueles dois que estavam lá, do copeiro e do padeiro, ele falou: olha, agora quando vocês forem soltos, lembrem de mim. Passaram-se 2 anos. Ninguém lembrou dele. Até que Faraó teve um sonho. E José foi chamado para interpretar esse sonho. E aí chegou a tal da fome, né? 7 anos de fome. Agora é interessante que o tempo passou. Às vezes o tempo passa e a gente não percebe. A gente fica aflito porque parece que as coisas não estão acontecendo, mas confie no tempo de Deus. José confiou no tempo de Deus. E aí, depois de um bom tempo, José se tornou governador do Egito. E aí ele teve um encontro com seus irmãos. E os seus irmãos, quando descobriram que ele era José, ficaram apavorados. Porque falou: agora ele vai descontar em nós aquilo que fizemos com ele. Mas José tinha convicção de quem era Deus na vida dele. E sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm essa convicção, que amam a Deus. E olha a resposta de José para os irmãos. Gênesis capítulo 50, versículo 19 e 20. José diz assim: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Por acaso eu sou Deus para me vingar de vocês ou julgar vocês? Vocês pretendiam fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e dos seus filhos. Ei, tudo o que aconteceu na vida de José foi para o bem de José, da sua família e para o bem do Egito, de uma nação. Ei, o que está acontecendo com você é para o seu bem, é para o bem da sua família, da sua casa, da sua vida, creia nisso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, quando a Bíblia diz tudo, é tudo. Se você pegar no dicionário e ler o que é tudo, sabe o que é tudo no dicionário? Tudo. Eu fiz esse teste. É tudo. Na hora que eu estava escrevendo essa mensagem, eu peguei um dicionário e falei: deixa eu ver o que é tudo. Todas as coisas, tudo, 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 tudo. Eu falei: é tudo, é isso aí. Então, quando diz tudo, é tudo. Amém, queridos? Então, a gente precisa ter essas âncoras nas tempestades da vida. O pessoal do louvor já pode ir chegando. A gente precisa ter essas âncoras para jogar nesse mar chamado vida. Queridos, sem essa âncora, essas 3 âncoras, vamos naufragar. Vamos naufragar. Então, queridos, entenda que o Espírito Santo, ele nos assiste na nossa fraqueza. Se não estiver legal, se os dias não estiverem bons, creia que o Espírito Santo está te assistindo, está intercedendo por você, está clamando por você. Tenha certeza disso. Tenha certeza que Jesus Cristo, como advogado, Ele está intercedendo nas suas necessidades. Ele sabe o que Ele fez naquela cruz por mim e por você. E não esqueça que a convicção, que é o amor que você tem por Deus, a certeza de que Deus está com você, quem é você e quem é Deus, isso vai te ajudar a ficar de pé nas adversidades da vida. Está na hora de lançar essas âncoras. Não deixe elas guardadas no barco, porque o barco vai virar. Lancem essas âncoras hoje no mar da existência da vida, para que vocês não venham naufragar e nem ficar à deriva. Amém? Eu quero terminar lendo com vocês João, capítulo 14, versículo 16 em diante, que diz assim. Presta bem atenção nesse versículo. E eu, Jesus falando, pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Busca o que é sempre no dicionário. É sempre. Para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem conhece. Por isso que está do jeito que está. Mas vocês, igreja, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês
e estará em vocês. Aleluia! Temos o Espírito dentro de nós, que lança essas âncoras para o nosso barco não virar. Amém? Vamos louvar, e depois fiquem de pé, vamos louvar o Senhor, e depois vamos orar. Deus é bom. Aleluia. De ti, mais uma vez, vamos dizer mais de ti. Isso é tão forte, querido. Aleluia, aleluia. Queridos, eu quero encerrar, se for possível, com todos aqui na frente. Vamos orar a esse Espírito, a esse Deus maravilhoso, que Ele vai interceder e continuar intercedendo por nós. Vem aqui na frente. Se quiser ajoelhar, se ajoelha. Vamos entregar tudo, jogar essas âncoras para não mais naufragarmos na vida. Ter a certeza que Deus está cuidando de todos os detalhes. Se você quiser ajoelhar, fique à vontade. Se você quiser se prostrar diante de Deus, vamos orar. Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, completamente desprovidos de nós mesmos. E prontos, Senhor, para lançar essas âncoras no mar da vida. Pai, clamamos a Ti nessa noite, pela nossa vida, pela nossa casa, por tudo aquilo, Senhor, nesse mar da nossa existência, da nossa vida. Senhor, é verdade que às vezes os ventos estão fortes, às vezes, Senhor, as ondas estão violentas e batem contra o nosso barco, mas o Senhor está conosco e isso nos dá a convicção e a certeza de que não vamos naufragar, Senhor. Pai, como é bom saber que temos, Senhor, essas âncoras que são a assistência na fraqueza. Pai, venha diante das nossas fraquezas e nos faz forte pelo Teu Espírito, nos faz viver, Senhor, cada vez mais firmes, Senhor, para não naufragarmos. Senhor, como é bom saber que temos um Deus vivo e fiel,
que intercede por nós diante do Pai. Ah, Pai, obrigado pelo teu sacrifício na cruz, que nos deu vida e vida em abundância. Pai, obrigado, Senhor, por nos dar a convicção de que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor é um Deus que nos guarda, nos protege, nos levanta. Por isso, nessa noite, Pai, te pedimos ajuda. Vem, Senhor, de encontro às nossas limitações, fraquezas e necessidades, e nos coloca de pé mais uma vez, porque, Senhor, as tempestades da vida não vão nos abalar. Ah, Pai, nada vai poder abalar os teus filhos, porque estamos em pé pela palavra, estamos em pé pela intercessão do Espírito, estamos em pé pelo clamor que o Espírito faz em nós e por nós. Por isso, Pai, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor por cada um de nós. Por isso te louvamos. Senhor, te adoramos nessa noite e te dizemos: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é santo e digno de toda adoração. Recebe a nossa vida como um sacrifício vivo diante de Ti, e seremos inabaláveis na Tua presença. E nada, nem ninguém poderá nos destruir, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. É no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe.